Olá, vamos estudar as propriedades das operações binárias. Toda aplicação asterisco em A é uma operação interna sobre A. Notação: asterisco é uma aplicação que vai de A cartesiano A em A, que leva cada par AB de A cartesiano A em C também em A, onde C é igual a A operado com B. Diz também que asterisco é uma lei de composição interna em A. Como funciona isso? Observe que é como se nós tivéssemos uma caixinha de processamento. Nessa caixa entra o A e o B por uma porta de entrada. Aí eles sofrem a operação e como saída sai o elemento C, que é o resultado de A operado com B. Quais são as propriedades de uma operação binária? Uma operação binária pode ser comutativa, associativa. Uma operação binária pode admitir elemento neutro ou elemento simetrizável. Uma operação binária ainda pode ser distributiva em relação a uma outra operação. Quando uma operação binária asterisco é comutativa? Uma operação binária asterisco é comutativa quando para quaisquer elementos x, y vale x operado com y igual a y operado com x. Ou seja, a ordem dos termos não altera o resultado da composição. Exemplo 1. Vamos verificar se a operação x asterisco y, x elevado a y em n, é uma operação comutativa. Eu acho que é fácil imaginar que isso não é verdade. Para isso, a gente então escolhe um contra-exemplo que mostra que realmente essa operação não é comutativa. Olha só, 2 operado com 3, pela definição da propriedade, é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. 3 operado com 2 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, nós verificamos aqui que a ordem dos elementos que estão sendo operados modificou o resultado da operação. Então, isso nos garante que a operação não é comutativa. Vamos a um exemplo 2. Onde x operado com y é MDC de x e y em n. Nós devemos lembrar que o MDC significa máximo divisor comum entre os elementos x e y. Ora, os divisores comuns de dois números não se alteram se nós trocarmos a posição x e y e x. Os divisores comuns serão os mesmos, consequentemente, o maior deles também será o mesmo. Portanto, MDC de xy é igual a MDC de yx. Consequentemente, essa operação é comutativa. Nós queremos saber quando a operação binária é associativa. Uma operação binária é associativa quando para quaisquer elementos x, y, z vale que operando x com y e depois com z, ou operando primeiro y com z e depois com x, os dois resultados se alterem. Então, como exemplo, nós vamos verificar se a operação x operado com y igual a y no conjunto dos inteiros é associativa. Inicialmente, nós devemos verificar se vale exatamente se os dois membros daquela igualdade são iguais. Então, x operado com y operado com z, inicialmente fazendo x operado com y, nós obtemos y, e y operado com z dá z. Calculando a segunda composição, faremos primeiro y operado com z, que dá z, e x operado com z também é z. Então, nós temos que os dois resultados calculados são exatamente iguais. Consequentemente, a operação é associativa. Vamos ver mais um exemplo de que se a operação é ou não associativa. Exemplo 4. X operado com y sendo definido por x mais 2y em z. Então, nós devemos verificar se aquela igualdade fundamental da operação que define a propriedade associativa é válida. Então, vamos calcular primeiro
o primeiro membro da igualdade. X operado com Y e depois operado com Z. O que é que dá de resultado? Ora, X operado com Y, pela definição, é X mais 2Y. Operando X mais 2Y com Z, aplicando então a definição, nós vamos ter o primeiro elemento X mais 2Y somado ao segundo elemento Z. Temos então X mais 2Y mais 2Z. Ora, se nós eliminarmos esses parênteses aqui, nós temos exatamente X mais 2Y mais 2Z. Né? Vamos observar agora o que acontece com a segunda parte da igualdade. Vamos fazer inicialmente Y operado com Z, cujo resultado é Y mais 2Z, e vamos a isso, esse elemento, que é um número inteiro, operar com X. Pela definição, isso vai resultar X, que é o primeiro elemento, somado com o dobro do segundo elemento, que é Y mais 2Z. Ora, e calculando o produto de 2 por Y mais 2Z, somando esse resultado a X, nós vamos obter X mais 2Y mais 4Z. Comparando, então, os dois resultados, nós vemos que eles não são iguais. Portanto, podemos dizer que um é diferente de 2, e se um é diferente de 2, não vale a propriedade associativa. Ou seja, esta operação não é associativa. Vamos ver agora quando uma operação admite elemento neutro. Dizer que uma operação admite elemento neutro é dizer que existe um elemento E, que é o chamado elemento neutro, e esse elemento é único, para o qual vale a seguinte igualdade. X operado com neutro vai ser igual ao neutro operado com X, e obviamente esse resultado é X, para todo X do conjunto em questão. Exatamente por isso que ele é chamado neutro, ele não faz interferência no resultado da operação. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar a operação que nós já vimos anteriormente. Não, vimos inicialmente MDC, agora vamos tratar da operação MMC. Vamos calcular, verificar se a operação MMC entre os números x e y em n, se essa operação admite um elemento neutro. Então, nós nos perguntamos, existe um elemento E pertencente a n, tal que para todo x, também em n, MMC de E com x seja igual ao MMC de x com E, e esse resultado seja x? Bom, vamos pensar. MMC de E com x ser x igual ao MMC de xe para todo x, significa dizer que E é divisor de x, porque MMC é mínimo múltiplo comum. Então, xx é o MMC, é o menor múltiplo comum, significa dizer que x é múltiplo de E. Se x é múltiplo de E é divisor de x. Então, veja que o elemento neutro candidato é divisor de x, qualquer que seja o x. Então, existe um número natural que seja divisor de qualquer outro número natural? Sim. Que elemento é esse? É o número 1. Então, o único número natural que atende essa condição de ser divisor de qualquer x é o número 1. Então, essa operação tem sim um elemento neutro, e esse elemento neutro é o número 1. Vamos ver um novo exemplo. Vamos verificar se a operação máximo entre os elementos x e y em Z admite elemento neutro. De novo, nos fazemos a mesma pergunta. Existe um elemento E pertencente a Z, tal que, para todo x, o máximo de x e E seja x, e esse x seja o máximo entre E e x? Ora, claro que o máximo de x e E e x é o mesmo, essa operação é comutativa. Então, vamos ver. Dizer que é o máximo divisor comum, é o máximo entre os elementos x e E, é dizer que o número inteiro E é menor que qualquer outro número inteiro. Ou seja, é o menor número inteiro que existe. E existe esse número? Será que nós conseguimos determinar um número inteiro que seja menor que qualquer outro? Claro que nós sabemos que este menor elemento não existe,
porque sempre sabemos que para qualquer número inteiro é possível subtrair uma unidade e obteremos o seu antecessor. Então, se este menor elemento não existe, significa dizer que esta operação não admite elemento neutro. Bom, vamos agora ver quando uma operação binária admite elemento simetrizável. E este elemento simetrizável, se existir, nós vamos chamar de simétrico de x. Vamos denotar por W igual a x a menos 1. É uma notação que a gente pode usar para esse elemento. Então, vamos ver qual é a definição. Um elemento x é simetrizável com respeito a uma operação binária asterisco se existe um elemento w, que é único, que satisfaça a seguinte igualdade. X operado com w é igual a w operado com x, e isso é igual a e. Observe que, para que nós tenhamos o elemento simetrizável, é necessário a existência do elemento neutro. Então, se uma operação não admite elemento neutro, significa dizer que nós não teremos elementos simetrizáveis. Portanto, a existência de elemento simetrizável está atrelada diretamente à existência do elemento neutro. Vamos então verificar um exemplo. O exemplo da operação MMC, que nós acabamos de verificar, que tem elemento neutro 1. Sabemos que o elemento neutro é 1. Deveremos verificar, então, se dado um elemento A pertencente a N, existe um W, tal que A operado com W seja igual a 1, e esse mesmo 1 seja o resultado de W operado com A, que é a definição de elemento simetrizável. Bom, dizer que A operado com W é 1 é dizer que o MMC de A e W é 1. Dizer que o MMC de A e W é igual a 1 é dizer que 1 é o menor múltiplo comum entre A e W. Só que o número 1 é múltiplo apenas dele mesmo. Ou seja, o único número natural que admite simétrico é 1. Ora, o conjunto dos naturais é infinito. Existe apenas um elemento que admite simétrico, e esse simétrico é ele mesmo. Então, a maioria dos números naturais não admitem simétrico. Então, como conclusão, a gente pode afirmar que essa operação não admite elemento simetrizável. Porque apenas o neutro, que de fato é o número 1, ele é o único que é simetrizável. E quando a gente fala de elemento simetrizável, a gente está desconsiderando o neutro, porque ele operado com ele sempre vai ser ele próprio.